Olá, amados amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Foi muito bom caminhar com vocês esses últimos 2 meses, ensinando um pouquinho mais e, acima disso, aprendendo muito também. Eu pude aprender demais sobre a vida de Paulo e isso também impactou a minha vida de diversas maneiras. Então, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa vai ser nossa última aula, são as últimas cartas que vamos ver hoje, Timóteo e Tito, as chamadas cartas pastorais. E podem ter certeza de que para mim foi uma honra e um privilégio estar aqui falando com vocês, mesmo dessa maneira virtual. Claro que seria muito melhor estar aí com os irmãos face a face, mas tenho recebido boas respostas de vocês e tenho conhecido novas pessoas através também desses vídeos e que possamos juntos nessa nossa última aula também continuar o nosso aprendizado, né? Vamos começar a aula então com uma oração. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guiado ao longo dessas aulas, Pai, mostrando, fazendo que conheçamos melhor o Senhor, teu plano, tua doutrina, teu evangelho, Pai. Te louvo porque o Senhor deixou esse grande manual para nós, que é a Bíblia, Pai, nos ensinando a viver, nos ensinando a praticar e a ter o caráter cada vez mais parecido com o teu, Pai. Assim aprendemos sobre a tua santidade, sobre como é ser parecido contigo. Te louvo e te entrego essa aula, Pai, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na última aula, estamos de volta ao seminário, voltamos ao Pará, chegamos aí essa semana, foi uma viagem bem cansativa, tivemos aí 16 horas de viagem entre aeroporto e avião, foi bem cansativo, mas graças a Deus chegamos bem. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, que está um pouco pior, né, do que o de costume, porque aqui nossa internet é bem fraca, então o vídeo fica travando, fica bem mais difícil, mas a gente vai tentar fazer essa última aula também, né? Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente do que a gente vinha falando, né? Nas aulas passadas, eu sempre vim tratando muito sobre contexto, data, público-alvo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente disso. Nossa aula vai ser sobre Timóteo e Tito, as últimas cartas, as cartas pastorais. Nesses 2 meses, a gente veio trabalhando muito a vida de Paulo, o seu trabalho missionário, as igrejas que ele fundou, a sua doutrina, a sua teologia, como ele pregava. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque Timóteo e Tito foram 2 grandes auxiliadores de Paulo. Eles pregavam o evangelho junto com Paulo, eles foram nas viagens com Paulo e Paulo os enviava quando ele não podia ir. Então eram 2 pessoas muito próximas a Paulo. E as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e a Tito, são cartas muito práticas. São cartas diretas, onde ele vai dar instruções diretas para eles. Por isso que eu não vou ficar me concentrando em onde Paulo estava, ou quem era Timóteo, quem era Tito, mas sim, eu quero deixar nessa minha última aula para vocês justamente o que Paulo fez na sua última carta escrita. Conselhos práticos, conselhos que a gente pode observar e aplicar para a nossa vida. Então, o meu intuito nessa nossa última aula é um grande resumo da doutrina de Paulo e de todos os conselhos que Paulo escreveu aos seus amados companheiros de ministério, Tito e Timóteo. Quando ele escreveu as cartas essas 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, ele tinha uma coisa na cabeça: a sã doutrina. É disso que as cartas falam. Defender, batalhar, honrar a sã doutrina. Em diversos locais que Paulo tinha passado, ele tinha pregado, tinha instituído igrejas, tinha ensinado a doutrina, mas essa doutrina acabou sendo corroída. A gente já viu isso nas cartas. Vimos isso acontecendo em Corinto, vimos isso acontecendo em Gálatas, Efésios. Então, depois que ele ia embora, muitas vezes judaizantes vinham, outros grupos mundanos com filosofias pagãs, costumes mundanos entrando. Cada igreja tinha um detalhe onde essa doutrina que ele tinha ensinado
ia sendo corroída de pouco em pouco. Desde o início do Evangelho, a igreja é atacada por Satanás das mais diversas maneiras. E Paulo então escreve essas cartas chamadas pastorais justamente para ajudar os seus filhos na fé e ministros do Evangelho, como ele chama, tanto Timóteo como Tito. Ambos se converteram pela pregação de Paulo, por isso ele os chama os filhos da fé, e ambos pregavam junto com Paulo, por isso ministros do Evangelho. Ele escreve esses conselhos práticos para eles, justamente para que eles consigam conservar firmes a verdadeira e sã doutrina de Deus, para que isso os ajude a ir nessas igrejas problemáticas e corrigir esses problemas, trazendo a igreja de volta para a sã doutrina. Por isso que eu falei que o teor principal da carta é isso, é essa defesa da sã doutrina. Timóteo e Tito eles foram enviados para as mais diversas igrejas, né? Eles foram para Corinto, para Creta, para Éfeso, Filipo e tantas outras. E na maioria dessas missões que eles eram enviados por Paulo, eles eram enviados para corrigir erros que iam entrando nessas igrejas. Por isso, se a gente pega o teor das três cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, o teor, o conteúdo delas é muito parecido. Por quê? Porque eles estavam indo para o mesmo tipo de igreja, igrejas problemáticas. É claro que Paulo trata Timóteo e Tito de maneiras diferentes. Timóteo era alguém muito mais tímido, tinha mais dificuldade, por isso ele fala, não menospreze aquilo que você conhece, não menospreze a sua juventude. Tito já era alguém muito mais enfático, então Paulo é mais resumido com ele. Mas se você for pegar a doutrina das cartas, elas são bem similares. É um conteúdo prático, é uma defesa da fé, é uma defesa do evangelho, e a gente vai analisar isso agora. Quais são esses conselhos? Eu tomei como base a carta de 1ª e 2ª Timóteo, porque Tito repete o que está lá em Timóteo, só que de maneira mais resumida. Então eu resolvi pegar na parte mais abrangente e a gente vai fazer então hoje uma viagem por toda a carta de 1ª e 2ª Timóteo, né? E vamos ver esses conselhos. Eu separei 10 conselhos que eu acho que são muito importantes para vocês. Depois de estudar todas essas coisas, depois de ver toda a teologia de Paulo, toda a doutrina de Paulo, eu separei então os 10 últimos conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu vou falar para vocês é: se afastem dos falsos sábios. Onde é que está isso? Isso está lá em 1 Timóteo 1, 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões de que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito do presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O primeiro conselho que Paulo dá ao seu amado Timóteo se refere a como lidar com esses falsos sábios. O que é isso? Pessoas que se acham muito sábias, que se acham muito conhecedoras de tudo. Mas, como o próprio Paulo fala, se perdem em sua loquacidade frívola. Né? Segundo o dicionário, o que é loquacidade? Né? Vou pesquisar para a gente ter uma melhor compreensão. Loquacidade é o costume de falar em grande quantidade. Tagarelice, é isso que é. Então, o que Paulo está falando é: se afaste dessas pessoas que sempre têm opinião de tudo, sempre têm algo a dizer sobre tudo, mas que no fundo não dizem nada. São esses falsos sábios, pessoas que se acham conhecer tudo e que muitas vezes vão te dar conselhos que vão te levar para o caminho errado. Se afastem desse tipo de pessoa. Se afastem porque essas pessoas se perdem em suas próprias fábulas, como o próprio Paulo disse. Fujam dessas pessoas e façam justamente o contrário. Cerquem-se de pessoas verdadeiramente sábias. Como é que você vai reconhecer alguém que é verdadeiramente sábio? Porque ele não só conhece e fala, ele pratica. Você consegue observar numa pessoa que é verdadeiramente sábia segundo o Evangelho, ela praticando aquilo que ela fala, não somente falando.
Por isso que ela não se perde nas suas histórias, nas suas fábulas. Muito pelo contrário, ela vive. Quando nós olhamos para esse tipo de pessoa, e quando eu penso nisso, diversas pessoas me vêm à mente, e são pessoas que eu olho e falo, eu quero crescer e quero ser como eles, é porque nós podemos ver na vida deles a sã doutrina sendo aplicada diariamente em tudo que eles fazem, no seu modo de agir, de falar, a sã doutrina sendo aplicada. É dessas pessoas que nós temos que nos cercar, não desses falsos sábios. Por isso esse primeiro conselho. Timóteo passou muito por isso lá, principalmente em Éfeso, ele teve esse tipo de problema. O segundo conselho que Paulo dá ao seu amado Timóteo está em 1 Timóteo 1, 18 e 19. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosses objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O segundo conselho é: mantenha sua fé. Eles foram enviados, tanto Timóteo quanto Tito, como eu falei para vocês, para igrejas bem difíceis. Lutaram contra heresias, lutaram contra judaizantes, lutaram contra judeus, lutaram contra governos, foram perseguidos, presos, açoitados. E Paulo está estimulando: combatam o bom combate. Vocês são soldados. Assim como Timóteo e Tito eram, vocês também são. Vocês são soldados de Cristo. E vocês estão lutando numa guerra terrível, uma guerra espiritual que é terrível, e vocês são chamados a lutar. Vocês são chamados a defender o evangelho neste mundo que jaz no maligno. Satanás é o dominador desse mundo e nós somos chamados a lutar essa guerra. Hoje, aqui no Brasil, nós não somos presos ou açoitados pelo Evangelho. Não no Brasil. Tem diversos locais do mundo que isso ainda acontece. Mas aqui nós não somos. Mas nós continuamos tendo que travar combates, travar lutas, batalhas diárias contra ataques do maligno. Eles não vêm mais na forma de prisão, açoite e tortura aqui, mas ele agora vem através de amigos, companheiros de trabalho, de família, de estudo, pessoas que ficam nos provocando porque nós somos cristãos. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, assim como eu já passei diversas vezes. Pessoas que satirizam nossa fé, nossa crença, nosso modo de agir. Nós somos tentados a todo momento por internet, TV, mídias sociais. O pecado hoje é pregado como sendo algo comum, sem importância, não existe erro. A luxúria, o consumismo, pornografia, sensualização, tudo isso está permeado em nossa sociedade, em tudo aquilo que nós vemos, em cartazes na rua, outdoors, internet, TV, revista, jornal, qualquer lugar que você olha, o pecado vem sendo pregado como sendo algo comum. Não se enganem, isso é ataque do maligno, corrompendo e tentando entrar o pecado e fazer com que o pecado não pareça mais pecado, que ele pareça algo simples, algo sem importância. Hoje vivemos o grande problema do relativismo. O relativismo nos ensina que nada é errado, tudo é relativo, tudo é aceitável, tudo deve ser tolerado. Nós não podemos julgar, não podemos criticar. Gente, a Bíblia fala justamente o oposto. O pecado não pode ser tolerado. Por isso que Paulo fala para o seu amado Timóteo: mantenha a fé, a boa consciência, lute o bom combate. Mesmo nesses tempos turbulentos que estamos vivendo, lute o bom combate. Porque se você desistir e deixar o pecado tomar conta, vai acontecer o que ele falou no final do versículo: naufragar na fé. A única maneira de não naufragar na fé é se nós nos mantermos firmados na única rocha verdadeira, o Evangelho, em Cristo. Não tenham medo de lutar contra o mundo. Vocês vão ser perseguidos, vocês serão motivos de piada entre os amigos, na roda de amigos, na roda de familiares, nas reuniões familiares. Vocês vão ser isolados em diversos momentos, vão perder companhias. Mas mantenham sua fé. Se mantenham firmes na luta diária contra o pecado. Se mantenham firmes em Cristo e em pregar a sua sã doutrina.
lutem, não tenham medo. O terceiro conselho que Paulo vai dar é o de perseverar na oração. Eu dividi alguns textos aqui que vão falar sobre isso, que achei importante. Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo ele vai exortar que todo cristão tem que ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Só assim a gente vai conseguir se manter firme, como o segundo conselho falava. Só assim a gente vai ter força suficiente para conservar firme nossa fé. É só com comunhão diária e constante com Deus nós podemos preservar e viver o verdadeiro evangelho, a sã doutrina que Paulo defende. Infelizmente, hoje em dia, o que a gente vê na maioria dos cristãos é a falta da oração, a falta dessa prática de orar, de ter comunhão com Deus. Para falar a verdade, a maioria dos cristãos ora só quando está na igreja, ou em algum grupo da igreja, ou antes de comer. Essas são as orações que fazem. Agora, práticas diárias de devocional, leitura bíblica e oração, infelizmente, está ficando cada vez mais raro no nosso meio. E se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, gente, é que só com oração e leitura diária da Bíblia que vocês vão realmente crescer. É maravilhoso ir no culto no domingo, é maravilhoso estudar a Bíblia na escola dominical, como estamos fazendo. Só que sem uma prática diária de leitura, de meditação, de oração na palavra, vocês não vão conseguir crescer na fé. Vocês não vão conseguir se manter firmes, lutar contra as ciladas do inimigo. E Paulo ainda ensina como devemos orar. Em primeiro lugar, por nossos líderes e governantes, no versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Devemos orar por nossa liderança. O Brasil passa por tantas dificuldades, corrupção em todos os maiores níveis da sociedade, do governo. Temos essa prática do jeitinho brasileiro, que nada mais é do que corrupção, e nós sofremos tanto com isso aqui no país. Devemos orar por nossos líderes, orar por aqueles que estão criando leis, para que essas leis sejam o mais parecidas com a Bíblia e com a palavra e com o Evangelho. Não estou aqui defendendo um ou outro, esquerda ou direita. O que eu estou defendendo aqui é que nós devemos orar por nossos governantes. Quando votarmos no final do ano, temos eleição, que a nossa escolha de candidato seja através das propostas que eles têm, que nós analisemos as propostas. Tomem cuidado, gente. Votem com consciência e orem por aquilo que vocês vão votar. Eu, antes de votação, eu peço para que Deus me ajude e me mostre quem escolher. É tanta corrupção, é tanta coisa errada, que se torna até difícil de saber. Mas peçam a Deus e lembrem de orar pelos nossos governantes. Paulo ainda continua falando aos homens no versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Paulo, em 1 Tessalonicenses, também fala, orai sem cessar. Essa é uma prática que eu aprendi há muitos anos e continuo colocando em prática, que é orar sem cessar, em todo lugar. Que é isso? A todo momento eu converso com Deus. Estou parado, comece a conversar. Olha, Deus, está vendo isso daqui? Olha, Deus, estou com vontade disso. Olha, Deus, eu gostaria disso. E eu converso com Ele. Tem gente que conversa com seu amiguinho imaginário. Aproveite para conversar com Deus, em vez de conversar com seu amiguinho imaginário. Converse. Deus está aqui. Não é para você imaginar, vou conversar como se Ele estivesse. Não, Deus está aqui. A todo momento Deus está junto conosco. Então conversem com Ele. Mostrem a Ele seus desejos, suas angústias, seus medos. Conversem com Deus diariamente. Mulheres,
Da mesma sorte que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Modéstia e bom senso, sem grandes extravasos, né? Ele fala de cabeleira frisada, hoje é ao contrário, né? As mulheres querem fazer a chapinha, deixar o cabelo cada vez mais liso. Ah, Paulo está falando aqui sobre a modéstia com que as mulheres têm que buscar a Deus, de maneira moderada, de maneira sensata. E mais uma vez aplico, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses é muito claro quando fala isso. O próximo conselho que Paulo vai dar, o quarto conselho, é voltado aos líderes da igreja. Ele vem em duas partes, do 1 ao 7 e depois do 8 ao 13. Primeiro voltado para presbíteros e bispos, bispos são pastores, e o próximo voltado a diáconos. E ele começa então falando: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quanto aos diáconos, ele continua: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrem irrepreensíveis. Exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Paulo enumera diversas características que os líderes da igreja têm que ter, seja pastor, presbítero, diácono, qualquer homem que exerça algum cargo de liderança na igreja. Essas características foram repetidas exatamente assim para Tito, quando Paulo escreveu a Tito. Eu enumerei para vocês algumas dessas características, linkando tanto Timóteo com Tito, para quem quiser comparar depois, né? Em primeiro lugar, um líder deve ter autocontrole, deve ser temperante e não pode ser dado ao vinho. Deve ser capaz de ensinar, deve ser conhecimento para que possa ensinar. Não pode ser violento, irascivo, nem arrogante. Tem que ter a sua mente e o seu caráter moldado. Deve ser desapegado de bens materiais e não cobiçoso, não avarento, não mesquinho, que não fique buscando riquezas, mas e sim que dedique a sua vida. Não seja neófito, mas experimentado. Neófito é novo na fé. Um recém-convertido não pode ter cargo de liderança. Por quê? Porque ele ainda está sendo moldado, ele ainda está sendo trabalhado por Deus, pelo Espírito, ainda está sendo transformado. Por isso, um líder não pode ser neófito. Ele tem que ter bom testemunho dos de fora. As pessoas têm que olhar para fora e saber que ele é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa honrada. Ver Cristo na vida dele, mesmo para quem está de fora da igreja. Deve ser gentil, amigo do bem, sincero e justo. Marido de uma só esposa, respeitável e irrepreensível, que governe bem a própria casa e seja hospitaleiro, que crie os seus filhos com disciplina e que conserve o mistério da fé com consciência limpa.
Esses conselhos, eles devem ser obrigatoriamente praticados por todos os que têm cargo de liderança. A liderança, esse é o crivo para saber se alguém pode ou não ser líder, a peneira que deve passar. Então, se tem alguém que está sendo cogitado para ser algum tipo de liderança, seja diácono na igreja, seja presbítero, seja pastor, seja líder de grupo de comunhão, seja professor de escola dominical, todos esses exercem um tipo de liderança. Esse é o crivo, essa é a peneira, isso deve ser seguido. Mas não quer dizer que só eles devam ter isso. Na verdade, isso daqui serve como peneira para todo cristão. Ele ensina como ter uma vida cristã correta. Quem dera todos os cristãos pudessem seguir isso também. Quem dera todos os cristãos conseguissem praticar tudo isso. A nossa igreja seria muito melhor. Teríamos muito menos problemas. A nossa luta com o pecado seria muito melhor. Não deve ser somente aplicado aos líderes, mas sim aplicado a todos os homens que lideram suas casas, que lideram seus filhos, todo homem e mulher cristão. Essas características nos ensinam a viver conforme os padrões do Evangelho. Quem dera se todos nós conseguimos cumprir tudo isso. Então, esse foi o conselho que Paulo deu. Continuando, o quinto conselho. Cuidado com os últimos dias. Aqui eu separei dois textos, um de 1 Timóteo e outro de 2 Timóteo, que falam da mesma linha. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Depois ele continua na segunda carta. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoáveis, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo faz um grande retrato de como será a humanidade nos fins dos tempos. Os homens vão amar mais a si mesmos e aos prazeres do mundo do que a Deus. Ele faz um retrato de como está a nossa sociedade atual. Esse tempo que Paulo falou, creio cada vez mais que ele já chegou. Estamos passando pelos últimos dias, meus amigos. O mundo está cada vez mais de perna para o ar. Guerras, ódio, o amor se esfriando, as pessoas apostatando da fé, dentro da própria igreja, a fé sendo pregada de uma maneira completamente diferente, as igrejas ditas cristãs pregando o evangelho que não é de Cristo. Tudo isso nós estamos vivendo. Não se enganem, essa é a nossa sociedade atual. Por isso a importância cada vez maior de nós nos apegarmos à sã doutrina, ao verdadeiro evangelho, se apegar cada vez mais em Cristo e na sua palavra, para que assim nós consigamos nos perseverar firmes na nossa vida, na nossa prática cristã. O próprio Paulo disse na sequência, capítulo 4 de 1 Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Toma cuidado. Não deixa o mundo te afetar e o mundo te moldar. São tempos malucos que estamos vivendo. Não deixe que isso te afete, que isso afete a tua fé. Tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Pregue essa verdadeira doutrina em seus familiares, colegas de trabalho, de serviço. Pregue essa doutrina. Ensine sobre Cristo, mostre Cristo aos outros. Paulo continua. Cuidado para com os idosos. 1 Timóteo 5, e vamos ler primeiro de 1 a 3.
Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Eu achei interessante esse cuidado com idosos que Paulo dá a Timóteo. A longevidade de vida está cada vez maior, né? Cada vez mais comum a gente ver pessoas vivendo acima de 80, 90 anos. E com a velhice, gente, com a idade avançada, diversos problemas e dificuldades vão surgindo. Fraquezas, debilidades, doenças, carências. Os idosos apresentam fragilidades e muitas vezes são desamparados por suas próprias famílias. Muitas vezes eles não têm sustento suficiente para compra de remédio, para moradia. Paulo exorta, ele fala que o dever de ajudar primeiramente, o dever primário de ajudar idosos e viúvas é dos seus familiares. No versículo 4 ele já fala isso. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, se vocês têm em sua família idosos, vocês têm o dever de lidar com eles, de cuidar, de dar carinho, de dar sustento, porque eles já fizeram isso com vocês, seja pai, seja avô. É dever cristão. Cada cristão tem que cuidar dos seus. Isso é que Paulo está ensinando. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes são abandonados em lares, em asilos. Seus familiares simplesmente os deixam lá. E esses que foram abandonados, mas são cristãos, devem continuar vivendo de maneira digna, de acordo com a sã doutrina. Paulo fala muito sobre as viúvas, mas isso também se aplica aos idosos. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevera em súplica e orações, noite e dia. Eles devem perseverar na oração, na súplica, e Deus, principalmente através da sua igreja, os sustentará com aquilo que for necessário. É muito comum nas igrejas terem idosos sozinhos. Eu já presenciei isso em diversas igrejas ao longo do Brasil todo. Já pude morar em diversos cantos, frequentei igrejas em diversas cidades. E geralmente tem um ou dois idosos ali que a gente vê que são bem solitários, mas que estão sempre na igreja, sempre acompanhando. Conheço alguns aí em Florianópolis. Conversem com eles. Vejam qual é a necessidade deles. Muitos não têm carro, não têm como ir para o culto. Ofereçam carona, ofereçam ajuda, busquem. Vejam se eles precisam de algo. Isso é algo que deve estar entremeado no caráter do cristão. Auxiliar o próximo. E aqui Paulo está falando muito também quanto aos idosos. O sétimo conselho que ele deixou para Timóteo é que pecados devem ser tratados. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Pecado deve ser tratado na vida do cristão. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados diariamente contra o Senhor. Só que isso não quer dizer que então vamos tolerar. Já que a gente sempre comete, vamos continuar cometendo. Não pode ser aceito como sendo algo normal. O cristão não pode viver em pecado. Ele vai pecar? Vai, assim como eu, assim como vocês, vamos pecar todos os dias. Mas isso não deve trazer em nós o costume, não deve trazer em nós a aceitação desse pecado. Em primeiro lugar, é responsabilidade da igreja a disciplina do pecado. A gente viu lá, estudando a primeira carta de Corinto, Paulo exortando a igreja justamente porque eles estavam tolerando o pecado no meio deles. Eles não estavam tratando o pecado da maneira adequada. Paulo não pede para você afastar o pecador de você. Isso é impossível. Nós somos pecadores. Mas ele fala que nós devemos afastar o pecado de nós. Todo cristão tem o dever de lutar contra o próprio pecado incessantemente. É nossa luta diária. Matar o velho homem, lutar contra o velho homem, lutar contra o pecado. Isso é dever nosso diário. Isso é santidade. Lutem. Lutem diariamente para
fugir do pecado para tratar. Eu brinco muitas vezes que a maioria das pessoas tem o seu pecadinho de estimação, que é aquele pecadinho que você traz ele do teu lado, andando de coleirinha, que você comete todo dia. Lutem contra esse pecado. Cada um sabe qual é o seu. Geralmente nós temos um pecado que é aquele que nos faz pecar constantemente, nos faz cair constantemente, seja ira, seja mentira, seja ganância, soberba, pornografia, seja o que for. Cada um tem o seu pecado, cada um tem aquele que anda do seu lado. Trate isso, não deixe o pecado tomar conta. Pecados devem sim ser tratados pela igreja e tratados por cada cristão na sua própria vida. O oitavo conselho que Paulo deixa é referente a empregados e a patrões. São cuidados entre empregados e patrões. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Temos aqui alguns conselhos. Em primeiro lugar, para aqueles que são empregados. Honrem a Deus com o seu próprio serviço. Não seja mentiroso, preguiçoso, procrastinador, desleal. Seja um funcionário exemplar. Como cristão, é teu dever ser um funcionário exemplar. Honrar a Deus, honrar a sã doutrina. Isso vai trazer bênçãos, tanto para você quanto para aqueles que trabalham contigo. Mesmo que os seus superiores, o seu patrão, seja o oposto disso, e que vocês sofram muito. Eu já passei por isso, gente. Já trabalhei com pessoas que me faziam ter vontade de matar, às vezes. Que me levavam à ira, que me levavam à revolta, que eu via fazendo coisas erradas, mentindo, caluniando, sendo fraudulentos. Já vivi por tudo isso também, minha esposa também já passou por isso. Mas mesmo assim, se mantenham firmes, demonstrem o caráter cristão, demonstrem amor, demonstrem paciência, e mesmo que eles estejam sendo injustos com vocês, demonstrem amor. Isso é o cristianismo. Era isso que Paulo fazia. Era açoitado, 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 era jogado na cadeia, semi-morto, e começava a cantar e a louvar a Deus. A gente já viu isso. Demonstrar amor. Ele salvou a vida de muitos presidiários quando teve ali aquele terremoto. Inclusive salvou o próprio carcereiro de ser morto. Falou, não, a gente não fugiu, a gente está aqui. E o que aconteceu? O carcereiro e toda a sua família foram salvos por causa desse amor demonstrado àqueles que perseguiam ele. No trabalho é a mesma coisa, gente. Sejam diferentes. Sejam alegres, mesmo quando está todo mundo naquele estresse. Mostrem alegria, mostrem o caráter cristão. E para aqueles que são patrões, aqueles que têm subordinados, que são chefes de alguma coisa, tratem os seus subordinados com respeito, honrem a Deus com suas ordens, com suas metas, as ações, a forma como vocês guiam o trabalho. Que Cristo seja glorificado com isso. Que você preste atenção no pedido que você faz aos seus empregados e que os seus empregados olhem para você e percebam Cristo na sua vida. Que eles venham a conhecer o Senhor através da sua liderança. Continuando, nosso penúltimo conselho é sobre a ganância. Mais uma vez eu coloquei alguns versículos aqui, fazendo um pequeno resumo. Começando lá em 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Essa busca por tesouros do mundo acaba cegando os homens. O dinheiro tem o poder de se tornar o próprio Deus dos homens. Por isso que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Por isso o conselho que Paulo dá é: não se concentrem, não concentrem os seus esforços em buscar esse tesouro. Esse tesouro é corruptível, o próprio Paulo falou isso. A terra vai acabar, gente. Esses tesouros vão acabar juntos. Nós não vamos levar nada dessa vida. A nossa busca por tesouro deve ser pela busca de tesouros celestiais, onde traça e ferrugem não corroem. Ou seja, busquem os verdadeiros tesouros, os tesouros de Deus. A Bíblia não condena ser rico, não é isso que ela fala. A Bíblia não prega que você deve se desfazer de tudo, se desfazer das suas posses, viver como um pobre. Não, em nenhum momento a gente vê ela condenando a riqueza, mas sim condenando a busca pela riqueza, a vontade, a ganância, a soberba. Isso ela condena. Ela instrui que nós não devemos nos deixar possuir por essa busca. Quanto tempo nós temos perdido com trabalho e com busca de riquezas e de sustentos maiores, em vez de gastar tempo com nossa família, de gastar tempo com a nossa fé, lendo a palavra, ajudando na igreja? O trabalho tem esse poder de consumir o homem. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra porque eu preciso de mais dinheiro. Vou falar uma coisa para vocês: quanto mais dinheiro vocês ganharem, mais dinheiro vocês vão precisar. É assim que funciona o mundo. Nunca nós estamos satisfeitos com o que ganhamos. Queremos sempre mais e mais e mais, porque se eu ganhar mais eu vou subir meu nível de vida e eu vou precisar de mais dinheiro para sustentar esse meu novo nível de vida. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse amor, esse apego ao dinheiro. E para aqueles que são ricos de maneira honesta, às vezes a família já é bem abastada, ou cresceu muito no seu trabalho de maneira honesta e íntegra. Amém. Deus não condena em nenhum momento isso. Mas Paulo também deixa conselhos para quem é rico. Isso está lá nos versículos 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqueles que têm dinheiro, que têm um bom salário, que têm uma boa propriedade, que a riqueza não domine vocês. Que vocês não sejam avarentos, mesquinhos. Se Deus está lhe dando muito, muito lhe será cobrado. Se Deus está te dando muito dinheiro, amém. Use esse dinheiro para ajudar os necessitados, auxiliar na obra missionária, na pregação do Evangelho, ajudar no sustento da igreja. Se o Senhor está te provendo, ajude os outros e Ele vai continuar te provendo. Deus levanta pessoas para ter um bom sustento, para que essas pessoas sustentem a obra. Eu e minha esposa passamos por isso. Nós atualmente largamos nossos empregos. Para quem não sabe, eu era médico veterinário, muito bem estabelecido, tive meu consultório durante 6 anos e meio, trabalhei mais alguns anos fora do consultório, tinha muitos clientes. Minha esposa eu brinco com ela que ela tem 3 diplomas, ela tem especialização, ela tem 2 faculdades, tinha um bom emprego, e resolvemos largar tudo isso e seguir na obra missionária. E largamos os nossos salários. Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que têm nos auxiliado, que têm nos sustentado. É isso que Paulo está falando. Deus está te dando, amém, Ele está te dando por um propósito, que você auxilie a obra, que você sustente a sua igreja, que você sustente missionários, que você veja os necessitados da igreja, idosos, viúvas, pessoas que talvez perderam o emprego, e que esse sustento que Deus está te dando a mais sirva para isso, para a honra e glória do Senhor. Não se apegue à sua própria riqueza em se tornar cada vez mais rico. A verdadeira riqueza está em ser ricos de boas obras, como diz Paulo, generosos a dar, prontos a repartir. Essa é a verdadeira riqueza.
E por último, o conselho ao obreiro aprovado. 2 Timóteo 2, 15 a 17. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. O obreiro aprovado não tem o que se envergonhar diante do Senhor porque ele vive de maneira digna do Evangelho. Ele pratica aquilo que ele prega. Ele maneja bem a palavra, ele tem conhecimento da palavra, conhecimento da Bíblia. Ele sabe usar a Bíblia e manejá-la para vencer o pecado, para vencer os ataques do inimigo. Esse obreiro sabe que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só a palavra de Deus é capaz de transformar o homem, mudar o homem de um pecador morto em seus próprios delitos e pecados e transformar ele num obreiro aprovado, perfeito para toda boa obra. É só a palavra de Deus. Por isso, lutem em conhecer cada vez mais essa palavra, em viver cada vez mais a palavra. E Paulo finaliza a carta ao amado Timóteo, a segunda carta, justamente se dirigindo a Timóteo, esse obreiro aprovado. E nos seus últimos conselhos, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se tem os últimos conselhos que eu posso dar a vocês, estudando as cartas paulinas, são esses. Preguem a palavra, vivam a sã doutrina, vivam um caráter aprovado. Conheçam a palavra, manejem bem. Não deem ouvidos a qualquer mestre, a qualquer um por aí. Vigilantes, sejam sóbrios. Faz o trabalho de vocês de pregar o Evangelho. E que Deus nos capacite a cada vez mais viver isso. Como eu disse, foi um prazer e uma honra estar com vocês. Espero que tenha sido também tão bom para vocês quanto foi para mim esse estudo, esse caminhar, né, nesse grande panorama que nós fizemos aí de boa parte do Novo Testamento. Que Deus possa ajudá-los a cada vez mais viver de acordo com essa sã doutrina, viver de acordo com sua palavra. Deus possa nos abençoar. Podemos manter contato, vocês têm já o meu número, meu WhatsApp. Estamos aqui no Norte, creio que vamos passar pelo menos mais 1 ano e meio aqui, estudando, fazendo estágio, trabalhando com os ribeirinhos aqui. Quem quiser mais notícias, estamos à disposição e deixo aqui o meu abraço. Adeus.